Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Estamos mais uma vez aqui, mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente tem a presença ilustre aqui do nosso pastor Marcelo e o irmão Jorge também. E com o meu irmão Pereira. Vamos estar com essa missão, né? Entrevistando o nosso pastor local, que é com o carinho que a gente recebe o Senhor essa noite aqui. Glória a Deus. Mas, antes de tudo, vamos fazer aquela oração, né? Amém. Como de costume, que Deus venha já estar preparando o ambiente, já preparando os nossos corações para ver o que o pastor vai estar compartilhando conosco essa noite. Amém? O senhor pode orar para nós aí? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai, estamos aqui na dimensão pela qual o Senhor nos trouxe, meu Deus, para direcionar, Senhor, tudo aquilo que vai ser falado, tudo aquilo que vai ser explicado, certamente para despertar o teu povo que está do outro lado da tela, meu Pai. Meu Deus, no nome de Jesus, usa-nos, ó Espírito Santo, nesta noite, para glorificar o teu nome. Nós estamos aqui para exatamente fazer com que teu nome seja honrado. Nós estamos aqui para que nós possamos honrar a tua palavra. Portanto, nós já te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, antes de tudo, já agradecer a Deus mais uma vez a gente estar na oportunidade de estar fazendo esse trabalho que tem sido bênção nas nossas vidas. Eu acredito que na vida de vocês que já estão acompanhando. Hoje a gente está no nosso 6º episódio, se eu não estiver enganado, né? 6º episódio. E você que chegou aqui no canal de paraquedas aqui, ou foi só indicado, 7º episódio, a produção é 7º episódio, tudo bem? Você que chegou aqui agora, se inscreve no canal, dê uma força, contribui com sua presença aqui, é toda segunda-feira às 19 horas. Você que está também nos acompanhando no Instagram, se inscrevam, tá, no Instagram e vamos começar, amém? Vamos dar início aí. E hoje a gente está com o pastor Marcelo, nosso superintendente da região 142, tá? Aquela área toda Itaquibacanga ali, 142, que é gigantesca, né? Glória a Deus. E o trabalho do pastor até hoje, o pastor está conosco há 8 anos. 8 anos conosco. 8 anos, graças a Deus, para a glória de Deus e pela misericórdia de Deus. Né? Estamos lá na Vila Embratel há 8 anos, naquela área chamada Área Itaquibacanga, que é uma verdadeira cidade, né? É uma cidade. Uma verdadeira cidade. E para a glória de Deus estamos ali fazendo, contribuindo para o reino de Deus, fazendo a obra do Senhor. É um prazer estar aqui com vocês nesta noite, você, o Zemar, irmão Pereira, e coincidentemente, de forma abençoada, aqui com o pastor Jorge, meu amigo, meu irmão. Seja bem-vindo. Pastor Jorge, que é pastor da nossa igreja do Evangelho Quadrangular, do bairro do Coroadinho 1, ali na Rua da Mangueira. Rua da Mangueira. É isso, pastor Jorge? É isso. O pessoal está conectado aí, né? pastor... O pessoal da Rua da Mangueira. O senhor nem imaginava que cairia numa casinha. Não, eu vim de gaiato no navio. Eu vim acompanhar e acabei sentando na cadeira, né? E coincidentemente também a gente veio com a camisa verde. É isso que eu tô acabando de observar, a galera tá vendo. Deus prepara Não é tudo. padrão, Não é padrão. Sim, pastor. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre essa sua, eu posso dizer, essa sua trajetória no Evangelho, né? Como é que tudo começou? Rapaz, já tem alguns dias, né? Agora no mês de setembro, esse mês que está iniciando, né? Graças a Deus, nós vamos fazer aí 36 anos de Ministério Quadrangular. Eu, quando ingressei no ministério, meu pai teve que me emancipar. Eu era menor de 21 anos, né? E ele teve que me emancipar para mim poder ingressar no ministério da igreja do Evangelho Quadrangular. A igreja onde eu conheci Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador, e estou nela, né? A gente chegou na igreja garoto, nunca imaginando ser pastor da igreja. Mas aí o chamado vai acontecendo, você vai se envolvendo com a obra e de repente a gente se vê na igreja pregando, fazendo a obra de Deus e até hoje, né? E na igreja quadrangular da Vila Embratel, essa história já tem 8 anos, parece que foi ontem, né? Glória a Deus. Parece que foi ontem, já tem 8 anos que nós estamos ali, completou no último mês de abril, no dia 15 de abril, né? Nós fizemos 8 anos ali na igreja quadrangular da Vila Embratel
Eu digo sempre que eu amo pastorear aquela igreja, né? Quem me levou para ali foi Deus, foi o Espírito Santo. Não foi por vontade própria, mas foi Deus mesmo que me levou para lá. E desde o momento que eu coloquei meus pés ali dentro daquela igreja, Deus tem colocado no meu coração o desejo de servir ao Senhor naquele lugar. E ao longo desses 8 anos a gente tem conhecido pessoas que têm somado conosco no ministério, que têm nos ajudado naquela obra, naquela igreja, não só na igreja local, mas também na região que a gente chama região 142, né, que é a região onde a gente faz parte. Os pastores da região, as pastoras, os irmãos, todos têm contribuído. A gente não faz a obra de Deus sozinho, não é isso? Não faz a obra de Deus sozinho. E Deus tem abençoado. Tem as lutas? Tem. Tem os contratempos? Tem. Mas tudo isso vai nos forjando, nos fazendo melhorar, crescer, aprender e passar a ter experiência. E essas experiências vão nos fazendo caminhar melhor, agir com mais sabedoria, né? E é o que tem acontecido. A vida da gente é um constante aprendizado. Deus está o tempo todo nos ensinando, nos permitindo passar por situações que vão nos moldando, vão nos lapidando e vão nos ensinando. E é isso que tem acontecido ao longo da minha vida, né? E nós estamos sempre para fazer a obra de Deus. O Senhor é Jesus. Nós somos servos, né? E como servo nós temos que servir. E quando a gente se coloca para servir, eu ensino a igreja baseado no que eu aprendo na palavra de Deus, que é a vontade do servo, né, pastor Jorge, é a vontade do seu Senhor. A vontade do servo é a vontade do seu Senhor. Então ele anula a sua própria vontade para se submeter à vontade do seu Senhor. Então, assim que a gente aprende no ministério, na vida cristã, na nossa caminhada com Deus, né? E é isso que a gente faz, a gente está para servir. O próprio Filho de Deus, ele diz que ele não veio para ser servido, né? Mas para servir. Então, ele é o nosso maior modelo, a nossa maior referência é Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. O pastor Jorge também certamente tem acompanhado a trajetória também do nosso pastor, né? Sabemos que a Igreja Quadrangular tem lutado, né, para trazer esse povo a ter uma afinidade a nível do que aquilo que nós vamos falar agora, que é congregar, né? A gente tem visto uma dificuldade, né, de ver o povo tá congregando, muitas das vezes se alegra em ocupação de trabalho, essas coisas e tal, mas na época que vocês começaram, vamos supor, há uma grande diferença nos tempos de hoje? O senhor pode nos orientar? Boa noite a todos, né? Paz seja com todos. A questão que hoje nós precisamos entender que a igreja ela sofreu uma mudança muito grande, né? A forma de viver a igreja mudou bastante. Antigamente você tinha muita facilidade e a necessidade de estar mais próximo ali, né? Porque você não tinha muitas vezes o outro mecanismo de contato, né? Esse negócio de telefone, internet era algo que nunca existia na época. Então hoje as pessoas, até devido muitas das vezes à tecnologia que tem avançado muito, elas têm optado muitas das vezes por ter esse contato com o evangelho, com a igreja, até de forma online. Sim. Né? Tem igrejas que hoje funcionam, né? Pastores, bispos, apóstolos, né? Que se intitulam apóstolos, que tem membros espalhados em tudo quanto é parte do Brasil, né? E onde é que eles se encontram? Eles se encontram muitas vezes na internet, né? Não existe uma igreja física, não existe um local físico que eles se reúnem, mas acaba propagando a ideia de que você pode se congregar, né? Estar com Cristo, estar com a igreja, mesmo estando ausente do templo, mesmo estando ausente do povo. E isso é um negócio muito complicado, né? Porque isso vai contra o que Jesus nos ensina, o que a palavra nos ensina, né? Que há uma necessidade do corpo de Cristo de estar junto, de ter esse contato físico, né? Não tem uma coisa mais gostosa do que você estar junto com os irmãos, né? Você estar junto, participando de um trabalho, participando de uma ação social, participando de um evento, né? do grupo de homens e mulheres, enfim, de qualquer grupo missionário. Não tem coisa melhor, irmão. Mas as pessoas hoje em dia elas estão
optando, talvez por causa dessa facilidade, né, de você ter acesso a essa informação, mesmo à distância, né? Mas em contrapartida, a falta desse contato, né, tem gerado também, muitas das vezes, uma falta de compromisso, né, de identidade, de raiz, né, que é uma coisa que eu acho que o Marcelo entendeu isso muito bem, né, que essa questão do crente raiz, né, Marcelo? Essa questão de você estar plantado na igreja, de você estar cheirando, né, o ambiente da igreja, sentindo o ambiente da igreja. Para mim, isso aí não tem preço. Mas eu acredito que, infelizmente, devido a essa modernização, né, essa facilidade que as pessoas têm de ter contato com a informação de outros ministérios, a falta da necessidade, muitas das vezes, né, do compromisso de estar junto, tem feito com que muitos não tenham deixado, de fato, estarem congregados, infelizmente. Interessante, ele falou uma palavra que me chama sempre a atenção. Ele falou raiz. Né? Hoje as pessoas costumam dizer assim, fulano é raiz, significa dizer que fulano é antigo, é antigo, tal, né? Mas eu pego essa palavra para dizer, para exemplificar aqueles que de fato e de verdade estão plantados, solidificados na igreja. Essas pessoas que de fato criam raízes dentro da igreja são pessoas que pode vir o que vier, acontecer o que acontecer, elas permanecem firmes, né? E quando é que se cria essa raiz? Com o seu envolvimento, com o que ele falou aqui, o seu comprometimento, que hoje muitas das vezes a gente vê as pessoas com dificuldade de se comprometer com a igreja. E um dos argumentos que elas usam é: eu não tenho tempo. E se for procurar ter tempo, não vai encontrar. A vida está muito corrida. A cada tempo que passa, as pessoas estão mais corridas, estressadas. Elas não estão tendo tempo para nada. Muitas delas não têm tempo nem para sua casa, nem para sua própria família. Mas imagina tempo para ir para a igreja, para se envolver com a igreja, né? Então as pessoas usam esse argumento. Mas a Bíblia contraria. A Bíblia diz que há tempo para quê? Para tudo. Há tempo para tudo. E se a palavra de Deus está dizendo que tem tempo para tudo, tem tempo para Deus, tem tempo para estar comprometido com Deus, com as coisas de Deus e com a casa de Deus. Porque no momento que você não está envolvido, comprometido, enraizado, fundamentado, você vai perdendo muita coisa. Você se torna uma pessoa, como é que eu posso dizer, superficial na fé. Tem gente que vai na igreja, passa pela igreja, não é verdade, pastor Jorge? Vai na igreja, passa pela igreja, mas nunca se torna igreja. Nunca se torna igreja. Por quê? Porque não tem esse envolvimento, porque não tem esse compromisso de estar ali, essa identidade com a própria congregação, essa comunhão com os irmãos. Essa comunhão se adquire ali, no convívio, no culto, olhar os irmãos, né? Isso vai trazendo essa consciência. Quem tem esse raiz passa a ter essa consciência, né? Aí o salmista diz assim, eu me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor, porque certamente na casa do Senhor tem coisas que traziam para ele contentamento. Sim. Né? Será que está tendo para essa turma hoje? Esse pessoal, tem muita gente que vai à casa do Senhor, mas será que estão indo contente, feliz pelo fato de estar indo para a casa do Senhor, ou apenas por uma mera formalidade religiosa, né? O que a gente aprende na Bíblia não é assim. A gente aprende de pessoas envolvidas, comprometidas com a casa de Deus. O senhor, o pastor Jorge, e o senhor tocou num ponto interessante sobre essa questão da raiz, porque eu observo assim, eu sou de uma geração, não sou tão velho assim, né? Sou de uma geração que a gente ainda tinha esse prazer de estar nessa comunhão, tipo, na minha adolescência, e até mesmo, mais na minha adolescência, chegava os sábados, pastores, irmão Pereira, a gente praticamente passava o dia todo na igreja, cara. A gente ia de manhã para a igreja, o culto era de tarde, mas a gente já estava na igreja.
e já se preparava para o momento da noite. O que, é que vai ter hoje? O culto vai ser temático isso. Ah, então vamos lá, vamos pro mato pegar alguma coisa para decorar a igreja. Tinha aquela, entendeu? Passava tarde toda na igreja, ia almoçar, voltava. Não, vamos só almoçar e volta. Prazer de estar na igreja. Eu me lembrei do senhor falando da sua época de adolescência. Eu queria que o senhor compartilhasse com o povo essa história. Que como foi que o senhor, que eu acredito que o seu chamado começou ali, né? Na sua adolescência e mocidade. O que foi que lhe atraiu realmente para esse ministério? Eusemar, irmão Pereira e pastor Jorge. Eu já falei algumas vezes lá na igreja, né? Eu deixava a minha cama em casa, do aconchego do meu lar, e dizia para meus pais assim: eu vou dormir na igreja. Esse povo não sabe o que é dormir na igreja hoje, gente. Eu também dormi na igreja. Eu vou dormir na igreja, porque eu gostava tanto de estar ali, da atmosfera da igreja, do clima da igreja, dos irmãos, da companhia dos irmãos, que eu dizia para minha mãe assim: mãe, hoje eu vou dormir na igreja lá com o pessoal. Chegava final de semana, o meu pastor na época, ele dizia assim: olha, vai ter um futebol para os jovens jogar. Só que a gente só ia para o futebol depois que lavasse a igreja, arrumasse a igreja. E tudo aquilo ali nos fez ter apego com a casa de Deus, com a igreja. Isso na minha adolescência, na minha juventude. Eu fui me envolvendo, eu fui criando raiz, me comprometendo, estar na casa do Senhor, zelando, participando. Hoje, muitas das vezes que eu olho o pastor Marcelo lá no altar pregando, o pastor Marcelo já lavou banheiro, se for preciso lavar hoje, eu lavo de novo. O pastor Marcelo já lavou banheiro, já limpou chão de igreja, já limpou bancos, né? Ah, será que já fez tudo isso? Já fiz muito, e fiz com muita alegria, fiz com muito prazer, porque eu sabia que aquilo ali resultava em bênçãos para a minha vida. Eu tinha alegria de estar envolvido com a igreja. Tinha alegria de estar envolvido com a igreja. Aí alguém pode falar assim: ah, mas os tempos mudaram, os jovens hoje estão mais envolvidos com outras coisas. Mas algumas coisas eu vejo que elas são essenciais, elas são necessárias para que você possa ter essa identidade. Sim. Você nunca pode abrir mão disso. Sim. Sabe, dessas coisas que são importantes para te fazer ter mais identidade, mais comprometimento com a obra de Deus. Esse envolvimento, essa participação. Lá na igreja eu observo algumas coisas que quando eu olho eu fico feliz. Tem culto de domingo, quando eu termino a consagração, às vezes que nós fazemos mensalmente, né? Os jovens lavam a igreja, arrumam as cadeiras. Eu já vi que tem lá no mural da igreja uma escala, que os jovens adolescentes, eles participam limpando da igreja. Aí eu digo assim: meu Deus, isso aí é maravilhoso. Porque isso aí faz a gente ter compromisso com a casa de Deus. Faz a gente ter compromisso com a casa de Deus. E o fato de estar lá, mesmo quando não tem culto, uma das coisas que me fazia envolver muito com a igreja, irmãos, é que tinha dia, pastor Jorge, que não tinha culto na igreja. Mas eu chegava para meus pais e dizia assim: eu estou indo para a igreja. Meus pais diziam assim: meu filho, mas hoje não tem culto. Não, mas eu tô indo para lá que vai ter alguma coisa. Não tinha nada. Mas a gente se reunia na igreja. Às vezes não tínhamos a chave da igreja, a igreja estava fechada, mas a gente fazia questão de ficar na porta da igreja, conversando. Você está me entendendo? Porque aquele lugar passou a ser um lugar onde a gente gostava de estar. Presente, participando daquele lugar. Não, agora aqui é o nosso lugar. Você passou a ser o lugar, né? Isso, passou a ser o lugar, sabe? Então, hoje, o pastor Jorge falou uma coisa interessante. Hoje tem a internet. Antigamente não tinha isso, na minha época não tinha. Né? Tem a internet, tem tantos meios hoje onde as pessoas podem se comunicar, podem falar, podem ouvir uma pregação, né? Os cultos online, tudo isso. As pessoas ficam em casa, enfim. Mas antigamente não tinha isso. A gente queria estar na igreja. Queria estar na igreja. E com essa facilidade que muitos têm hoje, muitos podem se perder. Muitos podem se acomodar. Muitos podem deixar de se comprometer
com o reino de Deus e com a casa de Deus. Não, mas eu não sirvo placa de igreja. Eu sou igreja, é verdade. Tudo isso a gente sabe na palavra de Deus. Mas eu vejo que a igreja, a congregação em si, outro dia eu falei na igreja isso, ela é um regulador para a nossa vida, pastor Jorge, como cristão, como crente, como servo de Deus. Porque quando você diz assim, eu faço parte de uma congregação, eu tenho um pastor, ou muitas das vezes eu tenho um trabalho, eu tenho um cargo ali naquela igreja, você passa a ter tanta responsabilidade que você procura estar sempre vigiando, preocupado em dar um bom testemunho. Você está me entendendo? Então tem tantas coisas que a casa de Deus ela traz para você, e uma delas é esse regulador da tua vida cristã, da tua vida como servo de Deus. Mas tem pessoas que a gente percebe que querem viver. Hoje se ouve um termo, pastor Jorge, chamado dos desigrejados, coisa que a gente não ouvia antes. Não existia isso, né? Não existia hoje, mas hoje tem os desigrejados. Quem são esses desigrejados? Que as pessoas falam, são os que não têm igreja nenhuma. Outros até que já saíram da igreja. Há outros que você encontra, qual é a tua igreja? Não sou de igreja, não. Sirvo a Deus em casa, sirvo a Deus ao meu modo, pastoreiam a si próprio, né? Pastoreia a si próprio. E tem uma leva grande desses chamados desigrejados. São pessoas que não querem ter compromisso com a congregação, com a liderança, não querem se deixar ser liderados, mentoreados, pastoreados. São chamados desigrejados. Eu fico muito preocupado, pastor Jorge. Não é verdade? A gente vê aqui uma dificuldade. Eu queria que os pastores, assim... Qual o sentimento dos pastores quando... Porque tem aquele dia que a gente... hoje a igreja vai estar cheia, né? Vai estar aquele povo lá. Aí, de repente, chega lá poucas pessoas. Qual é o sentimento do pastor nesse momento? É um sentimento horrível, né? Primeiro que a gente pensa que, de alguma forma, a gente tem errado como pastor, né? Outra coisa, a gente fica se perguntando onde é que esse povo está, né? Porque você é profeta, mas não tem como ter todas as revelações, né? Já se encheram de mim. Esse, meu Deus, já caçaram outro lugar, outro pasto, né? Mas, olha, falando com relação a essa questão de se congregar e não se congregar, eu acho que hoje a gente precisa, como pastor, né, atentar para o motivo pelo qual muitos não estão se congregando. Eu acho que existe algum problema que, de alguma forma, a gente precisa observar de uma forma mais apurada, né? Porque, assim, quando você lida com a igreja, você tem que entender que a igreja, ela, por mais que ela seja de Deus, de Jesus, mas ela é imperfeita. Né? Qualquer pessoa que queira viver a igreja, ele precisa entender que a igreja, ela não é perfeita. Ela é feita de homens imperfeitos. Então você vai sempre encontrar em qualquer igreja. Por isso que eu fico preocupado, pastor Marcelo, esse pessoal que diz assim, rapaz, eu vou para uma outra igreja, eu vou para a igreja tal, que é melhor, lá tem mais poder, tem mais unção, né? E quando você vai para esse outro lugar, você percebe que os mesmos problemas estão também naquela outra igreja. Então, muitas vezes as pessoas, irmão Pereira, deixam de se congregar. Por quê? Porque elas olham muito para os problemas da igreja, né? E não tem como. Se você quer ser igreja, você precisa estar vendo o coração da igreja. E o coração da igreja é o coração de pessoas imperfeitas, né? Sim. Porque se Jesus fosse atrás somente de quem era perfeito, ele não tinha conseguido aqueles 12. Aqueles 12 homens que Jesus reuniu... Era muito trabalho para ele. Pastor Marcelo, eu se fosse Jesus já tinha dado uma tacada em meia dúzia. Se eu sonhasse que tinha esse camarada chamado Judas e ele estava me vendendo por 30, eu cortava a cabeça dele primeiro. Não é não? Mas você observa por que Jesus deixou que tudo isso acontecesse. Para observar que por mais que a igreja seja imperfeita, mas ela é o corpo de Cristo. Por mais que a arca da aliança, na arca de Noé, no caso, né? Ela esteja, muitas das vezes, cheirando mal por causa dos animais que estão ali, mas é melhor do que você encarar o externo da arca, que é a morte.
Então, muitas vezes, as pessoas elas não querem se congregar, irmãos. Por quê? Porque elas ficam com medo de arriscar um envolvimento, né? Com medo de se decepcionar, com medo de falarem dele, com medo, né, de serem traídos, com medo de passarem por grandes decepções. E isso acontece, não tem como evitar. Não tem como evitar. Né? Quantas vezes, né, pastor Marcelo, já não passou por decepções na igreja, pessoas falando, pessoas comentando coisas que não tem nada a ver, criando situações, né? Mas por que a gente continua na igreja? Porque é o lugar onde Jesus está. Né? Porque se não fosse a igreja de Jesus, eu mesmo não estaria lá. Mas como Jesus está ali, mesmo tendo pessoas imperfeitas, mas é o melhor lugar que a gente pode estar, é na igreja junto com os irmãos. Irmão Pereira, irmãos, irmã, e os irmãos que estão nos acompanhando, né, por esse podcast. Veja bem, isso que o pastor Jorge falou, há muitos anos atrás eu li e eu disse, rapaz, é verdade, sobre o que aconteceu no dilúvio. Não era fácil ali dentro daquela arca. Hein? Deus me livre. O mau cheiro devia ser os animais ali, o barulho dos animais, né? Mas Noé estava com a família dele ali dentro. Mesmo com todos os contratempos, o melhor lugar para estar era dentro da arca. Fora da arca estava o juízo, estava a morte. Não é verdade? Então, a igreja ela tem as suas imperfeições, a igreja é a instituição, a igreja formada por nós, homens, tem. O pastor falou uma coisa interessante. Olha, na igreja, por que Deus deixou de congregar? Não é só, vou usar aqui o termo, o problema é só da ovelha. Muitas das vezes pastores com falta de sabedoria não sabem apacentar também. Pastores com falta de sabedoria não sabem apacentar. Em vez de, né, trazer para junto, está espalhando. Sim. Está espalhando. Né? Por isso que eu costumo pedir para Deus todo dia, Senhor, vai me moldando, vai me lapidando, porque eu não sou nada sem o Senhor. Me dê graça, me dê sabedoria para me poder pastorear essas pessoas que vêm até aqui na esperança de ouvir uma palavra, um aconselhamento, ter uma direção. A igreja perfeita. Tem muita gente procurando essa igreja perfeita para congregar. Há muitos anos atrás, eu era pastor da igreja do Evangelho Quadrangular do bairro do João Paulo. Eu pastoreei aquela igreja por 14 anos e meio. E na época eu fazia um programa de rádio junto com o nosso pastor presidente, o pastor Paulo Guilherme. E num culto de domingo eu comecei a observar uma família que estava indo na igreja. A família que estava indo na igreja. E de repente passou alguns domingos e um senhor, era o chefe dessa família, né? O cabeça, o pai. Terminou o culto, ele veio até onde eu estava, perto do altar, e disse assim, pastor, eu queria falar com o senhor. Eu creio que o senhor tem me observado, tenho vindo aqui vários domingos, e eu quero lhe dizer que eu estou à procura da igreja perfeita. Nunca esqueci disso. Eu já fui da igreja tal, da igreja essa, da igreja aquela. Me deu uma lista de igrejas onde ele já tinha congregado. Uma lista de igrejas. Eu disse assim, querido, você não vai encontrar. Essa aqui também não é uma igreja perfeita. A gente está aqui trabalhando, a gente está aqui sendo moldado, né? Lapidado, dando lugar para Deus nos aperfeiçoando até chegarmos à estatura de varão perfeito. Passou alguns anos, eu encontrei este irmão. Eu disse, meu irmão, quanto tempo? Ele, pastor, quero lhe dizer uma coisa. Eu fundei uma igreja na minha própria casa. Eu digo, é mesmo? Pastor, porque olha, eu fui em várias igrejas, igreja essa, igreja aquela outra, não consegui achar a igreja perfeita. Eu lhe falei que o senhor não ia encontrar. Não, mas agora eu decidi, eu peguei e fundei uma igreja na minha casa. Eu digo, pois mas eu quero lhe dizer uma coisa aqui. Até essa que o senhor fundou na sua casa também não é perfeita. Que coisa, né? Tá entendendo? Então, muitas vezes as pessoas estão nessa busca. Né? Nessa busca. O que nós temos que fazer? Ir para a casa de Deus com o propósito de buscar a Deus.
Ontem eu li um comentário no Instagram de alguém falando sobre evangélicos. E alguém comentou e disse assim: eu estive no meio deles, mas tudo que eu vi neles só me decepcionaram. Por isso que hoje eu saí do meio deles. E eu fiz questão de responder aquele comentário e disse assim: é porque você estava olhando realmente na direção errada. Você estava olhando para os homens. E quando você procura nos homens, o que não vai faltar é o que, pastor? Erros, defeitos, imperfeições. A Bíblia diz que nós temos que olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E o nome dele é Jesus. Amém. Quando a gente olha para Jesus, a gente supera todas as imperfeições que tem na igreja. Meu Deus. Pastor Jorge, pastor Marcelo, vocês bem mesmo falaram fala esse termo aqui, é meio chato até falar mesmo, desigrejados, né? Coisa que Dói, né? geração, é até estranho falar desigrejados. Verdade. Mas assim, ó, a gente vê que a crescente da tecnologia, essas plataformas que é para facilitar, né? A divulgação do evangelho, né? É uma bênção, para ser bênção, né? Só que vocês concordam que também em muitas situações está se tornando maldição, né? Sim. E o que a gente tem observado? Que as pessoas elas estão caindo nesse tipo de armadilha, né? E se tornando desigrejadas, criando suas igrejas, se pastoreando, como o senhor falou mesmo. A gente vê um perigo nisso daí. E aí a gente acaba olhando, eu acredito que vocês têm essa decepção, né? Também estou no altar, como muitos sabem que sou músico, estou no altar. E eu olho assim, eu acredito que também vocês devem olhar para os bancos da igreja, né? Aí vocês veem a situação que está os bancos da igreja. E como eu também trabalho na rua, né? E às vezes até estou trabalhando no horário da noite, assim, eu entro assim em estabelecimentos como o shopping. Eu não sei se eu cheguei a falar aqui, eu acho que talvez eu tenha falado com os jovens ou com os adolescentes. Mas eu vejo assim, as pessoas trabalhando, né? E me vem à mente assim, cara, será que essa pessoa que está nesse exato momento aqui, ela está sentindo esse prazer mesmo de estar aqui trabalhando? Ou ela está pensando o que ela poderia estar fazendo agora? Eu estou me referindo às pessoas cristãs, né? O que ela poderia estar fazendo agora na casa de Deus, né? Que a gente vê no semblante das pessoas, trabalhando daquele jeito ali. E aí, no outro contraste, na própria igreja, quando a gente está na igreja, olha para os bancos da igreja vazios. Vocês dois, o que vocês têm analisado quando vocês assim se encontram nessa situação de olhar aqueles bancos vazios, sabendo que tem pessoas, às vezes, acomodadas em casa, naqueles atos, porque eu sei que vem na cabeça de você, fulano não está trabalhando, né? E já essas que estão trabalhando gostariam de ter essa oportunidade que esses fulanos têm. Poderia estar na igreja. Que poderia estar na igreja. Mas vocês verem aqueles bancos, vocês preparam uma mensagem, né? Lógico, o Espírito Santo é que trabalha, né? Mas a gente se dedica, né? Sim. Se dedica para trazer uma mensagem para a igreja, aí você vê a igreja com aqueles bancos vazios, sabendo que tem uns acomodados em casa e outros aqui com o aparelho se congregando, né? O que vocês pensam nessa situação? Irmão Zemar, eu creio que servir a Deus, fazer a obra de Deus, fazer cumprir a vontade de Deus, vai do querer. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por o quê? Esforço. Por esforço. Tem gente que não se esforça para nada. Nada. Tem uns até que se você disser assim, eu vou na sua casa, me buscar de carro, ainda assim ele vai botar dificuldade para vir para o culto. De contrapartida tem aqueles que está sobrecarregado com tantas coisas, com tantos compromissos, mas ainda assim você vê nele o esforço e a vontade de estar na casa de Deus. Eu costumo citar o exemplo de um pastor, meu filho na fé, é o pastor Neto, pastor da igreja quadrangular do Vinhais. Eu sempre faço o exemplo dele lá na igreja, né? Quando ele era ovelha, ele é policial militar, e eu via ele chegando do plantão dele, né? Indo para a igreja, e ele levava uma sacolinha com as havaianas dentro, porque ele passava aquele plantão todo com aqueles coturnos, né? De polícia, e
mesmo cansado, ele poderia sair dali do trabalho dele e ir para a casa dele, descansar. Mas ele ia para a igreja. Ele ia para a igreja. Tinha culto que eu via até ele, às vezes, cochilando dentro da igreja, sabe? E ele disse uma vez para mim: pastor, eu posso tirar o coturno e calçar essas havaianas aqui para dar um alívio aqui para os pés? Eu digo: pode sim. Né? Eu digo: meu irmão, você veio direto e disse: pastor, eu sei por que eu estou aqui. Eu tenho necessidade de estar aqui na casa de Deus. Eu posso estar cansado fisicamente, mas é aqui que eu sou renovado, é aqui que a minha fé é avivada, é aqui que eu sou encorajado espiritualmente. Não deu outra, hoje ele é pastor da igreja quadrangular do bairro do Vinhais, homem de Deus, servo de Deus, sabe, fazendo a obra do Senhor, Então isso demonstra, sabe o que, Isemar? A vontade. Às vezes a gente olha realmente para as cadeiras da igreja, para os bancos da igreja, alguns vazios, e a gente sabe que tem pessoas que poderiam estar ali, mas não estão porque não há essa vontade de estar. Porque dificuldades, contratempos, luta, todos nós vamos ter. Todos nós vamos ter. E outros ainda não entenderam o quanto é importante congregar. Quanto é importante congregar. Pastor Marcelo, esse é um assunto muito poderoso, né? Como eu disse, eu caí. Rapaz, a gente ia passar. Eu caí de gaiato, né? Mas Deus sabe de tudo, né? Glória a Deus. Mas assim, eu fico observando a palavra de Deus. Quando a gente vê as pessoas que são chamadas por Deus, todas elas estavam ocupadas, Marcelo. Todos. Os profetas estavam ocupados, né? Os discípulos, os apóstolos estavam ocupados. Você vê que quando Jesus pescou Pedro, por assim dizer, ele estava trabalhando. Entendeu? E muitos outros nos seus afazeres. Levi, Mateus, trabalhando na sua coletoria. Então essa questão de você falar que não há tempo para se congregar, isso é uma falácia. Né? Porque o Senhor não vai atrás de quem está desocupado e de quem não quer nada. Mas é de quem, de fato, tem um potencial para ser alguma coisa no reino de Deus. Né? E uma coisa interessante que talvez a gente seja a pergunta principal de tudo isso. Né? O que a gente pode fazer, pastor, para a gente poder fazer com que essas pessoas que estão aí, né, e não estão ocupando os bancos das nossas igrejas possam estar? Como é que a gente faz para poder trazer elas? Eu acredito, assim, baseado no pouco que eu entendo, eu acho que primeiro, né, a gente precisa entender que todo ser humano, todo homem de Deus, mulher de Deus, que Jesus chama, porque quem chama é Deus. Não é não? Amém. Eu não queria. Eu não vou mentir, eu não queria. Na época que eu estava perdido, eu não queria saber desse negócio de Jesus, não. Essa questão de Jesus para mim não tinha. Eu tinha a minha fé, tinha a minha religião e tinha a minha vida. Mas quem chama é o Senhor, já começa aí. Né? E quando o Senhor chama, nós precisamos entender que ele tem uma coisa que eu amo essa palavra, pastor Marcelo. Propósito. Eu acho que falta muito na igreja é a descoberta do seu propósito. Também acredito. É você entender o porquê que você veio para cá. Por que você está na igreja? Você não está ali por acaso. Que você não está ali, que você não é inútil. Porque o que a gente observa hoje, que o número de pessoas que estão trabalhando, pastor Marcelo, se envolvendo na igreja é pequeno demais. Tem pessoas que têm 2, 3 cargos. E isso aí não é vontade de Deus. Você sabe por quê? Porque quando Deus colocou você lá, na Vila Embratel, você tinha tudo que era necessário. Porque o Senhor nunca vai deixar algo, né, e dizer assim, não, eu não te dei o que era necessário para trabalhar. Tudo é necessário. A questão é que nós precisamos descobrir. Né? Precisamos trabalhar em cima dessas pessoas. E fazer com que elas sejam despertadas no seu propósito. Porque uns são chamados para pregar, outros são chamados para apacentar, outros são chamados ali para contribuir. Né? Louvado seja Deus pelos nossos dizimistas, né? Que Deus abençoe. Né? Mas a gente precisa entender que só o dízimo não vai resolver. A pessoa tem algo a mais. E ela precisa se despertar para descobrir isso. Ela precisa descobrir o propósito. E a outra coisa que eu acho fundamental, que é o princípio de todo avivamento. A gente tem observado isso em algumas igrejas por aí fora,
Né? A gente vê alguns vídeos, né, Marcelo, de grandes avivamentos, de repente o sujeito se sente motivado, a igreja começa a encher, as pessoas chorando, que eu chamo do poder do Espírito Santo. Nós precisamos, irmãos, chamar o Espírito Santo, Marcelo, para dentro das nossas igrejas. Fazer com que eles sintam prazer de estar. Eu me lembro muito bem que isso o pastor Marcelo pode contar mais, que ele é o nosso né? Tu vai me chamar de ancião. Não, eu ia te chamar ancião de Dias, mas Marcelo pode confirmar isso, que na tua época de jovem, adolescente, o que se tinha naquela época? Não se tinha tecnologia, não se tinha instrumentos bons, não se tinha instrumento. O instrumento era as palmas. Era pandeirinho, pandeirinho velho. Lua. Mas sabe o que tinha naquela época? Né? O que tinha muito naquela época que falta hoje? A manifestação do poder de Deus. Quantos milagres tu não viste? Muito, com os teus olhos. Muitos. Quantas pessoas levantando de cadeira de roda? Muito. Gente vomitando o câncer. Né? Então hoje, essa juventude, essa geração de hoje, elas ouvem essas histórias com muita esperança. Meu Deus, eu gostaria tanto. Tanto que quando você vê um demônio caindo no meio da igreja, você vê um vão. O sujeito, não tem um para expulsar. Na época nossa, Marcelo, mas quando era mais novo, isso aí era comum. Então, o que eu vejo que está faltando hoje é essa busca do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que motiva a gente para o propósito, que leva a gente, sabe para onde? Para o centro da vontade de Deus. Porque eu vou te dizer, eu, particularmente, nunca iria imaginar que eu ia ser pastor. Não sabia falar, tímido demais, feio que doía no olho, não tinha nada, endividado até o topo. Entendeu? Minha família não tinha nada, e eu louvo a Deus, e aí nós precisamos entender como é que é. Eu louvo a Deus pelos meus amigos, pastor Marcelo, pastor Adriano, pastor Paulo Guilherme, que foi quem me resgatou nisso. Nosso mentor, foi ele que, através de um sonho que ele teve, eu era só um membro, ele teve um sonho e mandou me chamar lá em casa, se eu preciso conversar contigo, Deus colocou um amor muito grande na tua vida, e eu quero que tu trabalhe comigo aqui, no meu escritório. Eu era professor de informática, a empresa tinha falido, já estava mais de anos sem emprego de nada, entendeu? E tudo isso cooperou para quê? Para que eu estivesse hoje aqui contando esse testemunho e dizendo que vale a pena se congregar. Por quê? Porque o Espírito Santo leva a gente para o propósito e para o centro da vontade dele. Pastor Jorge quase quis me chamar de ancião, né? Mas eu estou olhando para ele agora aqui. E eu estou olhando aqui os cabelos. Porque quando eu conheci ele não tinha esses cabelos. E a careca aqui, ó. E a careca. Sabe, pastor Jorge, a palavra de Deus diz assim, ó, não fostes vós, mas eu que escolhi a vós, para que vades e desfrutos. Não foi a gente, por vontade nossa. A gente nem pensava em ser pastor, nem pensava em ser pregador. Não, mano. Mas Deus já via em nós, como tem visto em vocês que estão aqui, envolvidos nesse trabalho aqui. Um grande trabalho, né? Isso aqui é um trabalho de propagação das coisas do reino de Deus, da obra de Deus. Vocês imaginavam um dia fazendo isso? Não. Mas Deus foi colocando no coração de vocês. Porque é Ele que chama, é Ele que escolhe, é Ele que capacita, né? É Ele que coloca a gente para poder fazer a obra dele. Eu tenho até uma visão, tenho pedido para Deus justamente para a gente ter essa comunhão, né? Porque o que acontece? É tão bom quando o Espírito Santo vem conosco, diferente do que ele nos trazer, né? Há um prazer muito grande nisso. Quando você se coloca até essa comunhão, né? Tem um prazer de ir para casa, sabe que Deus vai estar ali naquela casa, vai estar te dando resposta, né? Às vezes vai surgir situações que você está numa situação complicada, mas você vai ter a certeza que ele vai ali te auxiliar, né? E eu vejo muita preocupação em relação à igreja, em relação a isso. Eu também trabalho na Uniora, quero até mandar um abraço aí aos pessoal da Uniora, em nome de Jesus, porque eu não intercedo só pela igreja. Quando eu estou ali, que eu vejo pouca gente, eu digo, Senhor, vai trazendo mais 5. Vai trazendo. Aí eu me alegro quando eu vejo alguém aparecer na porta, né? Eu digo, ixi, o Senhor está me ouvindo. Então a gente tem toda essa preocupação, por quê? Porque a gente tem essa comunidade de estar na comunhão com o Espírito Santo, né?
E eu vejo que a nossa tristeza também é a mesma tristeza do Espírito Santo, né? Quando a pessoa de fato está sendo levado por ele, eu creio que o amor dele é justamente para que ele acompanhe a gente com essa mesma felicidade, né, pastor? E a gente vinha alegre, né? Inclusive eu queria chamar a atenção dos irmãos, se congregue, irmãos. É bom porque às vezes a gente precisa de uma resposta imediata e a comunhão que vai fazer isso. Eu quero contar até um testemunho que aconteceu, eu estava trabalhando e aí surgiu uma oportunidade de eu mudar de emprego. Né? Mudar de emprego, mudar de salário, mudar de plano de saúde, onde eu não tenho, né? E eu digo, Senhor... Aí eu botei um plano, porque o homem sempre faz o plano, né? É. Aí o que é que eu fiz? Rapaz, eu vou chamar meu irmão que está naquele lugar ganhando pouco, ele vem para cá, eu vou chamar fulano de tal pro lugar dele e eu vou para lá. Eu já tinha até trabalhado nesse serviço, porque o cara disse que a oportunidade era minha, né? Então eu fiz todo o plano, só que eu tive a intimidade de saber que tudo é Deus que resolve agora. Eu digo, Senhor, se é da tua vontade, o Senhor vai me dar resposta. Saiu do trabalho 7 horas, lá geralmente 7h50, né, para eu começar a palavra. E nesse dia Deus me levou tão rápido que às vezes eu chego já quase na hora da oração, às vezes quando eu vou para o terminal, mas Deus me deu a oportunidade que ele precisava me dar resposta, porque eu pedi a ele. E quando eu desci do ônibus, que travessei, que fui pegar o primeiro degrau, o Espírito Santo já estava começando a iniciar o culto com a pastora Aline. O que ele me respondeu, eu não estava nem na calçada da igreja. Ele disse, hoje o tema é fica onde eu te deixei. Então, a gente vê a intimidade, o quanto é maravilhoso a gente estar em comunhão com Deus, compartilhando, congregação, né? Porque isso gera a intimidade. Irmão Pereira. Né? E aí eu digo, glória a Deus. Eu quero só pegar aqui, antes, eu sei que já está chegando no final, para não esquecer. Uma das coisas que são fundamentais, essenciais, e eu aprendi isso desde sempre na minha vida cristã. Não é porque eu sou pastor hoje, porque muitas vezes ao ouvir um pastor falar isso, alguém pode dizer assim, não, está legislando em causa própria. Em causa própria. Sim, sim. Não é verdade? Veja bem, uma das coisas que faz a diferença na nossa vida, tá? Uma das coisas que faz a diferença na nossa vida para que nós possamos permanecer na nossa igreja, permanecer congregado, ouvir o seu pastor. O pastor não está ali por acaso, ele não é uma figura decorativa. Ele é um homem como qualquer um outro, sujeito às fraquezas. É um homem como qualquer um outro, mas ele é o pastor da igreja. Ele é o pastor da igreja. Sabe por que eu digo isso? Porque isso é que vem norteando a minha vida. Estou falando agora de uma forma muito particular, mas vendo isso como testemunho na vida de outros, e de muitos. Ouvir o seu pastor. Ele é a pessoa que Deus colocou ali para dar a instrução. Hoje, nos nossos dias atuais, a gente vê até nas redes sociais, na internet, uma campanha contra isso. Tudo agora tem que pedir para o pastor, tudo agora tem que... A pastora por mim, e tem que pedir mesmo. Sabe por quê? Estão desconstruindo a pessoa do pastor e da importância do pastor dentro da congregação. E eu não estou falando isso só porque eu sou pastor. Sim, porque como ovelha, e eu me considero até hoje ovelha, porque eu tenho um pastor que me pastoreia, que me mentoria, que é o meu pastor presidente, pastor Paulo Guilherme. Então estão desconstruindo. Porque as pessoas muitas das vezes... elas já não chegam mais para o pastor, eu estou querendo tomar uma decisão, o senhor tem um conselho para mim, uma orientação? Não, elas estão vivendo de qualquer jeito, elas fazem de qualquer jeito. Pastor, pensando em ir ali, aqui, o que o senhor acha? Pastor, o senhor é o pastor da igreja, me dê uma orientação, ore por mim. Eu sempre fiz isso durante a minha vida dentro da igreja. E quando eu vejo que pessoas que fizeram, que continuam fazendo isso dentro da igreja, permanecem na igreja, sabe, pastor Jorge? Estão na igreja, continuam na igreja, porque estão ouvindo a voz do seu pastor. Ouvindo. Jesus, ele fala assim, as minhas ovelhas fazem o quê? Ouvem a minha voz.
Eu conheço elas me conhecem. Jesus é o nosso modelo, é a nossa referência de pastor. Ele é o supremo pastor. E a figura do pastor, o significado dessa palavra significa, sabe o que, pastor Jorge? Guia. Você quer congregar e continuar congregando? Ouve o teu pastor, porque ele vai conduzir o rebanho. Ah, mas pastor erra, pastor falha. Quem não erra, quem não falha? As pessoas muitas das vezes estão mais preocupadas em procurar e ver as fraquezas, os erros, sabe? Os pontos negativos do que realmente aquilo que Deus colocou ali para poder conduzir a vida delas. Se você atentar para o que Deus está te mostrando, para o que Deus está te revelando, você vai crescer, você vai criar raiz, você vai permanecer na igreja congregando, frutificando, fazendo a obra. Então, o conselho que eu dou aqui é, ô seu pastor, eu pastoreei uma igreja no quadrangular do bairro do Cruzeiro do Anil, pastor Jorge, na verdade o pastor Jorge me substituiu na igreja quadrangular do Cruzeiro do Anil. E lá tinha um irmão, que eu dizia para ele assim, irmão, você é uma bênção. Mas tem uma coisa para fazer você melhorar, para ser mais bênção ainda. Cantava muito bem, louvava muito bem, tocava muito bem. Só que ele tinha um problema. Ele não se deixava ser pastoreado. Ele sempre estava dizendo, não, mas eu faço do jeito que eu quero, do jeito que eu penso, do jeito que eu acho. Infelizmente, saiu da igreja. Se perdeu. Você está me entendendo? Porque se ele parasse para ouvir, eu dizia para ele assim, você tem algo que precisa melhorar na sua vida. Se deixe ser mentoreado, pastoreado, orientado por alguém que está ali, colocado por Deus, para fazer isso na tua vida. Mas ele era resistente, sabe? Ele era resistente. Então você quer congregar, você quer permanecer na sua congregação, quer ser bênção na sua congregação, você quer continuar frutificando, ouça seu pastor. Ouça seu pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria falar uma coisa que o Marcelo falou, o pastor Marcelo. Ele falou uma coisa muito poderosa, né? Glória a Deus. Essa questão de nós honrarmos, né, a pessoa do pastor. Porque hoje o que está acontecendo hoje? As pessoas estão querendo, Marcelo, elas estão querendo nivelar as hierarquias que o próprio Deus constituiu em uma coisa só, né? Banalizar as autoridades que Deus levantou. E eu digo isso que é tão importante o congregar nisso, porque no congregar, quando você vai estar congregado numa igreja, você precisa entender que primeiro a igreja é de Jesus. Amém. É a primeira coisa, né? E na igreja de Jesus existem seus princípios. Exatamente. Existe sua hierarquia. Né? De Deus, O próprio é apóstolo Paulo deixava muito bem claro, né, que primeiro os apóstolos, depois os profetas, mestres, pastores. Ou seja, no reino de Deus há uma hierarquia. Não é uma questão... no inferno há hierarquia. Até no Olha inferno. só. Né? Satanás não se levanta contra Satanás. Exatamente. O próprio Jesus revelou isso aí porque destruía o próprio reino. Então, quando nós observamos que na igreja existe princípios, na igreja existe hierarquia, na igreja existe uma ordem, ainda que essa ordem não seja plena, perfeita, mas ela existe, né? E a importância de nós entendermos que precisamos aprender a nos submeter a essas hierarquias, não pela pessoa em si, mas por isso que eu digo que nós honramos o nosso pastor Paulo, não pela pessoa do pastor Paulo, porque o pastor Paulo é imperfeito, mas pela unção que está nele. Né? Existem pessoas que gostam da gente, mas existem pessoas que não gostam, mas estão conosco, por quê? Porque reconhecem que nós somos um homem de Deus, que nós estamos ali como instrumentos de Deus para abençoá-los. E isso é tão importante, essa questão que o irmão Pereira falou, dessa revelação, que as pessoas hoje estão em busca de respostas. Né? As pessoas estão em busca de respostas. Quando ela não encontra uma resposta aqui, ela vai em outro lugar para tentar uma outra resposta. Né? Vai em outro lugar de oração para buscar uma resposta. Eu quero ouvir Deus falar. Não, aqui Deus não fala, não.
Aqui deu, o negócio aqui tá fraco aqui. Pastor Marcelo tá meio assim, né? Tá meio assim. Então eu vou lá para a igreja de fulano de tal, que lá o negócio pega, lá é fogo. Já ouvi falar. Não, lá ele já diz logo, eis que te digo, já eu quero assim, que esse que me diz logo. Nesse negócio de fazer uma campanha, não, quer que diz na lata. Então as pessoas hoje elas estão em busca de algo imediato. E no reino de Deus não é assim. Você semeia para você depois colher. Então, é tão interessante, irmão, essa questão do congregar, que eu já vi isso, já vi várias vezes isso. Eu pregando uma palavra, Marcelo, olha como é que Deus age, que eu acho que tu já passou muito por isso. Tu pregas uma palavra, e depois uma pessoa da igreja diz assim, pastor, Deus lhe usou. Exatamente. Escuta que o negócio o pipoco é melhor. O Senhor lhe usou. Esse foi mesmo, irmão. E o que foi que Deus lhe falou? Irmão, pastor, naquela hora que o Senhor falou do Espírito Santo, irmão, eu não falei de Espírito Santo na mensagem. Entenda. O camarada diz uma coisa, só que na minha consciência eu tenho plena consciência que não foi isso, que eu não disse nada disso. Mas como é que eu preguei uma palavra e ele lá, sentado, ouvindo aquela palavra, entendeu uma outra coisa? Isso é poder do Espírito Santo, gente. Você só consegue isso na igreja. Não foi uma nem duas vezes. Quando você vê, pastor, que bênção, ele vai te contar o que Deus falou, que não foi exatamente aquilo, mas o instrumento foi você. O instrumento é o pastor, é o líder, que está ali na frente. Então essa questão de você entender que mesmo a gente sendo imperfeito, porque tem dias, irmãos, que assim, a gente está pela misericórdia de Deus, né, pastor Marcelo? Sim. A gente estuda, pesquisa, mas a gente fica mais perdido do que barata sem anteninha. E a gente fica assim, Senhor, eu estudei, fiz a minha parte, mas é contigo. E a mensagem é outra que não tem nada a ver, e entra num assunto que não tem nada a ver. E os irmãos que não estão antenados dizem assim, se alguém contou a minha vida para o pastor, foi tu, fulano? Foi tu que foi lá para... Você só vê isso congregado. Você não vê isso pela internet. Você não vê isso online. Você só vê isso no coração da igreja, meu Pedro. Entendeu? Por quê? Porque Jesus nos chama a termos experiências com Ele. Eu acho que o maior propósito da gente vir para cá não é sofrer ou manifestar algum poder de Deus, não. Eu acho que o maior propósito, pastor Marcelo, da gente estar aqui é a gente ter experiências com Deus. E essas experiências com Deus nós vivenciamos como? Conhecendo os irmãos e conhecendo também a si mesmo. Né? Conhecendo Deus nas dificuldades. Conhecendo Deus também nas facilidades. E isso você só consegue vivenciando o coração da igreja. Tem muita gente que está fugindo disso, sabe? Tem gente que está buscando, ele pega bem aqui na internet, Senhor, fala comigo aqui. Aí ele bota no YouTube, mensagens sobre depressão. Tem um monte de gente sobre depressão. Mas como é que eu venço depressão? Eu já tive depressão, eu acho que tu já teve também depressão. Sabe por que a gente venceu depressão, irmão Berilo? Trabalhando. É isso. Não estou dizendo que não existe uma questão da depressão na parte clínica, existe sim. Né? Lógico que existe. Mas eu acredito que quando eu estou na casa de Deus, quando eu estou congregado, a abundância de alegria na casa do Senhor, aquilo me preenche, rapaz. O camarada tá assim. Quantas vezes eu já renovo, né? Não é? Quantas vezes eu já não fui para encontro com Deus cansado, cheio de coisa na cabeça. Quando eu saio de lá é como se eu não tivesse problema nenhum. Aí o sujeito, meu Deus, se tivesse um encontro com Deus na semana seguinte, eu já estava de novo. E você vê isso. Por quê? Porque você está no coração da igreja. Então, você que está nos ouvindo aqui, né, no podcast, não saia da igreja, é o melhor lugar para você estar. É o melhor lugar. Você quer vencer as dificuldades, a depressão, a falta de sentido da vida, né? Pastor, eu não sei para que eu vim para cá, eu não sei o que é a minha vida, eu vou me matar. Não se mate, não. Se entregue para Jesus, que você vai ver que a tua vida não é à toa, que existe um propósito de Deus na tua vida. Eu digo lá na igreja o seguinte, eu digo, irmãos, olha, vocês podem me chamar de chato, mas eu falo muito lá na igreja, congreguem. Eu prefiro ser chamado de chato por mandar o povo congregar do que não mandar o povo congregar.
Você está me entendendo? Então, eu sempre digo para os irmãos, congreguem. Eu quero deixar aqui, rapidinho, Zema, Hebreus 10, 25, que todo mundo conhece. Sim. Hebreus 10, 25 diz assim: não deixemos de congregar como é costume de alguns. Em algumas versões tem: não deixe a vossa congregação como é costume de alguns. Jesus é o nosso maior exemplo em relação a tudo na nossa vida. É a nossa maior referência. E aqui eu vou deixar, pastor Jorge, Lucas capítulo 4, versículo 16. Olha o que Jesus falou aqui, ó, que a palavra de Deus fala. Jesus na sinagoga. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Quando eu vejo isso aqui, eu fico maravilhado. Por quê? Porque isso aqui é um exemplo para todos nós, que nós temos que estar envolvidos na casa de Deus. Sim. E participando da casa de Deus. Quando a gente vai para o culto, primeiro que o culto não é para nós. A gente tem que oferecer o culto a Deus. Né? E aqui quando eu vejo esse pequeno versículo, que é Lucas 4, capítulo 4, versículo número 16, a palavra de Deus diz que ele chegou, foi para a sinagoga, como era costume dele, como um bom judeu, sempre estava na sinagoga. Né? Ele ia para lá, ele participava de todo o trabalho, de todo o ritual, de todo o culto que estava ali. E ele não era só ouvinte. A Bíblia diz que ele vai e pega a palavra e lê a palavra, se levanta, pega a palavra e lê a palavra. Ele participava, ele estava envolvido, ele estava inserido, ele estava comprometido. Jesus, o Filho de Deus, na casa de Deus, participando, lendo a palavra. Você está me entendendo? Às vezes a gente vê pessoas que estão ali deixando passar, não dando a importância de estar na casa de Deus e muito menos de se envolver e de participar. A casa de Deus é lugar de oportunidade, pastor Jorge. A casa de Deus é lugar de oportunidade. Todo mundo pode ser abençoado, crescer e aprender na casa de Deus. É lugar de renovo, como disse ainda há pouco o pastor Jorge. Você chega cansado. Quantos cultos, até mesmo nós pastores, a gente tem aqui uma carga muito grande. Muita responsabilidade. Muita responsabilidade de poder falar para o povo. As pessoas vindo numa expectativa, meus irmãos, de nos ouvir, de receber alguma coisa da gente. Né? Muitas vezes a gente também está cansado. Quantos cultos já não preguei enfermo, doente, cansado. Expectativa de que vinha muitos membros para a igreja e só tinha um grupinho. Na pandemia, quando muita gente dizia assim, fica em casa. Eu estava na igreja pregando só quando teve o chamado lockdown. Que tinha que fechar mesmo. Que fechava, eu ia para a chamada live. Mas eu ficava lá pregando, sabe? Então, esteja na igreja. Faça como Jesus, vá para a igreja, participe do culto, te envolva com a casa de Deus, se comprometa com a casa de Deus. O Filho de Deus fazia isso e não deixa a vossa congregação. Eu queria um momento aqui sobre os grupos missionários. Nós temos visto uma dificuldade, pastor, e essa é a intenção também deste grupo, estar aqui nesse podcast, para incentivar essas pessoas, né? Eu tenho, como líder de grupo de homens, eu tenho incentivado a muitos irmãos que às vezes fazem parte de outro grupo, que são diácono ou têm um outro cargo. E muitas das vezes eu chamo a atenção para eles o seguinte: olha, meus irmãos, a igreja, ela tem seus grupos missionários, né? Porque às vezes as pessoas se preocupam, às vezes, só em se congregar, né, nos cultos oficiais. Eu tenho dito para eles assim: olha, vocês querendo ou não, na igreja vocês estão incompletos. Porque se a igreja tem os grupos, você precisa participar, né? Eu queria que os meus amados pudessem dar uma orientação para muitos que muitas das vezes, né, não participam dos grupos, né? Eu vou falar de uma maneira muito particular da Igreja do Evangelho Quadrangular. Sim, exatamente essa. Tá? A Igreja do Evangelho Quadrangular, o que a gente vê em muitas igrejas, outras denominações, outras igrejas fazendo, a Igreja do Evangelho Quadrangular já faz desde os seus primórdios, vamos dizer assim, né? Que é o trabalho com grupos.
Tipo células, né? Grupos pequenos. Exemplo aí, Grupos células. pequenos, a Igreja Quadrangular sempre trabalhou com isso. Tá? E o que é interessante é que dentro da Igreja do Evangelho Quadrangular, os grupos são chamados de grupos missionários. Grupos missionários. Estão ali para ganhar almas, para pregar o Evangelho, para fazer missões, para agregar à igreja. Os grupos não são para dividir a igreja. Não são para dividir a igreja. Os grupos são para incorporar ainda mais a igreja. Sim. E quem congrega de fato passa a entender a importância de fazer parte dos grupos da igreja. Porque os grupos missionários da igreja, eles são compostos de quem? Dos membros da igreja. Por isso que tem para cada como é que eu posso dizer? Cada faixa etária, né? Sim. Tem as suas... O seu grupo. Grupo de criança, grupo de juniores, grupo de adolescente, grupo de jovem, grupo de mulheres, grupo de homens, grupo de casais, né? Tem todos esses grupos. Missões. E essas pessoas que fazem parte desses grupos são os membros da igreja. São os membros da igreja. São os membros da igreja. Então a participação é a participação da igreja dentro dos grupos missionários. Os grupos missionários não é para estarem à parte da igreja. Eles são resultado da igreja. Só tem grupo missionário porque tem igreja. Porque tem membresia na igreja. Senão, como é que vai ter grupo missionário? Se são formados pelos membros da igreja. Né? Então isso é muito importante, porque eles acabam auxiliando no trabalho da obra de Deus. Acabam integrando as pessoas a se comprometerem com a igreja local. Os grupos missionários. Eu sou do grupo de homem, mas eu tenho um trabalho aqui desenvolvendo dentro do grupo de homem. Esse trabalho desenvolvido dentro do grupo de homem abençoa a igreja. Sendo grupo de mulheres e em todos os demais grupos. Sim. Você está entendendo? Então, participe do seu grupo missionário. Como nós estamos aqui num trabalho feito pelo grupo missionário de homens. Olha aí, isso aqui é um trabalho do grupo missionário de homens. Da coordenadoria, juntamente com os grupos locais. Então é um trabalho que está acontecendo. E esse trabalho aqui acaba envolvendo pessoas. Irmão Pereira, irmão Zemar, que são da igreja. Você está entendendo como é que é a coisa? O mecanismo da coisa. Então é de uma importância muito grande. Não é verdade, pastor? É verdade. Essa questão do envolvimento, eu acho que dos grupos missionários, eles são a mola, né? Que move toda essa questão do pastoreio, né? Escola bíblica. Porque assim, eu sei que assim, para nós como pastores, eu acho que no máximo que a gente poderia acompanhar 2, 3, 4 pessoas diretamente, de uma forma mais... Então, agora imagine, você ter que acompanhar e pastorear, pastor Marcelo, 100 pessoas. Você não consegue fazer isso. Você não consegue, não tem como. Eu digo que os líderes lá da igreja, eles são verdadeiros auxiliares do pastor. Isso, é isso que faz com que cada um de nós venhamos a entender que o corpo de Cristo é isso. Né? Nós fazemos a parte nossa e os grupos missionários, junto com seus líderes, fazem a parte que nós não temos condições de fazer. Eu acho que isso que é o maravilhoso do corpo de Cristo, né? Porque um é mão, outro é pé, outro é olho. e às vezes fica naquela ciumeira. Mas eu queria ser olho, eu queria ser boca, que nem o pastor Marcelo. Sim, meu irmão, mas o que Deus te chamou é para ser pé, para ser mão. E se você for uma mão maravilhosa, você já vai me ajudar aqui no braço, no antebraço. Então, eu acho que essa questão do despertamento do chamado de cada um e a responsabilidade, a autorresponsabilidade, né? Não é simplesmente jogar assim, não, isso aí é coisa do líder de grupo. Não, isso aí é coisa do líder de homem. Não, eu faço parte do grupo de homens. Isso também me envolve. Se o grupo crescer, eu cresço junto. E aí vem a questão do espiritual. Tem pessoas que, pastor, mas aí eu já venho na terça-feira oração, na quarta campanha, na sexta libertação. Ainda tem quinta-feira, pastor, como é que eu vou fazer? Irmão, você veio para Jesus, foi para servir. Isso. Então, se você quer a bênção de Deus, se você quer paga do teu trabalho, tu tem que trabalhar, não é não, pastor Marcelo? Jorge, nós não pertencemos mais não a tem nós mais. mesmos.
É o que a Bíblia diz. Você não é mais seu, você não pertence mais a você. Você foi comprado por alto preço, diz a palavra. Glória a Deus. Você é do teu Senhor, você é do teu Deus. Crente, entenda isso. Não tem jeito. Tenha consciência disso. Ah, mas pastor, já tem culto segunda, terça. Tem, querido. Tem. E nós temos que estar envolvido com as coisas do reino, com a obra de Deus. Se você está na escola bíblica dia de terça-feira, glória a Deus. Se você está na quarta-feira, glória a Deus. Se você está no grupo missionário na quinta, glória a Deus. E é isso mesmo, tem que estar. Meus pastores, vocês falando aí sobre essa questão da importância do congregar, a gente pode observar uma coisa. Pode ver nos membros de vocês. Pode observar nos membros. Mas assim, porque a pessoa que ela se congrega, né? Ela se congrega, seja 3 dias na semana, falando dos cultos oficiais, Sim, né? sim. É uma coisa vai puxar na outra. Se ela se congrega, ela vai ter, com certeza, mais o Espírito Santo com ela, né? Ela vai receber mais o Espírito Santo. O Espírito Santo, por sua vez, ele quer muito mais a chegar a Deus. Então, aquela pessoa que ela vai querer, ela não vai se satisfazer só com aqueles 3 dias oficiais de culto. Não? Ela vai procurar seu corpo missionário, ela vai procurar a escola bíblica, ela vai procurar algum envolvimento na igreja. Ela sempre vai querer mais. Então, aí está fazendo total diferença. Aí, vamos lá para o contraste. Aí, ao contrário, uma pessoa que não meu Deus, lá vem essa palavra, desigrejada. Uma pessoa que não quer realmente compromisso com a igreja, que seria pelo menos um mínimo os cultos missionários, o que acontece com ela? Pode observar que as maiores polêmicas que se encontram dentro das suas igrejas, eu falo, gente, igreja geral, tá? Estou falando aqui só da quadrangular, mas igreja geral, fulano caiu, irmãozinho caiu, não sei o quê. Pode observar os passos dele. O que ele fazia dentro da igreja. E o que ele deixou de fazer. Aí pode observar, tá bem aí. Então, a gente vê a importância do congregar, gente. E outra coisa, todo mundo tem as 24 horas. Agora, ter prioridade naquilo que é de Deus, que é o problema. A gente teve a Laiana, mais o Paulinho aqui, um ou dois episódios atrás, e ela falou uma coisa, deixou uma coisa interessante para os nossos telespectadores, que é o seguinte, porque ela é uma moça muito ocupada, né? Uma menina muito ocupada mesmo, dona de casa, mãe, mãe, mas está nos cultos assíduos da igreja, está na escola bíblica. Né? E, Laiana, qual é o segredo para te suportar isso tudo? E ela diz, simplesmente, eu faço o mais difícil. O que é mais difícil? Né? Você acorda de manhã, primeira coisa que a pessoa faz é pegar o celular. Já perde tempo aí. Né? O que é mais difícil? O que é mais difícil para ti? É orar. Então, faça logo o que é mais difícil. Ore. Medite na palavra. E tenha seu dia. Né? Então, a importância do congregar, gente, não é só balela, que o pastor fala toda semana e fica que o pastor, ele, como ele diz, né, o irmão até chato, mas é uma coisa que, cara, não tem segredo, o cara tem que seguir isso aí. Observa os nossos profetas, nossas referências da Bíblia. O que Davi estava fazendo quando ele caiu? O que era para ele estar fazendo? Quando ele caiu lá, o exemplo lá do Betseba, né? Ele estava ocioso, mas né? para onde é que ele devia estar naquele momento? Não era na guerra? Então aí a gente já vê a importância do compromisso, que a gente tem que ter, a prioridade no reino de Deus. Irmão, eu costumo dizer uma coisa, pega uma brasa e tira do braseiro, tira da fogueira, o que vai acontecer com ela? Lá no braseiro, na fogueira, ela está todo o tempo acesa. Tira ela do braseiro, tira da fogueira e deixa a parte. Aquela chama, ela vai definhar. E vai chegar um momento que vai o quê? Apagar por completo. Se você deixar de congregar, você vai definhar e vai apagar. É igual tirar a brasa do braseiro. Você quer estar com a chama todo o tempo, fumegante, acesa? Esteja lá onde está o fogo, onde está o avivamento, aonde Deus separou para estar. A casa de Deus é um lugar tão extraordinário que o Senhor diz assim, porque eu escolhi e santifiquei este lugar e coloquei o meu nome. Olha que coisa extraordinária. A Bíblia diz que até para entrar na casa de Deus nós temos que guardar os nossos
pés. Porque o lugar é lugar separado, é lugar santo. Então, se esse lugar tem tudo isso, é porque Deus quer que a gente esteja ali. Deus quer que a gente esteja ali. E quando a gente vai, irmão Zemar, para a casa de Deus, é uma demonstração que a gente quer, sabe o quê? Mais de Deus. Sim. Aquilo que você falou, e querer mais de Deus. E Deus diz assim, se nós nos achegarmos a Ele, o que vai acontecer? Ele se chegará a quem? A nós. Você está me entendendo? Haverá uma reciprocidade entre nós e Deus e nós. Você quer mais de Deus? Então te aproxima mais de Deus, das coisas de Deus. Vem para a casa de Deus. Estar na casa de Deus é se aproximar mais de Deus. Congregar é se aproximar mais de Deus. E, consequentemente, Deus vai se aproximar mais de você. Eu acho uma coisa interessante. Todo ano, em alguma mensagem nossa, a gente desafia e questiona a igreja, no caso. Quem aqui ama Jesus? Aí você vê todo mundo. Muitos, né? Na hora que a gente fala sobre servir a Deus, quem quer servir Jesus? Aí vai. Quem aqui nunca vai sair da presença de Deus? Se todos aqueles que levantaram as mãos nesses anos todinhos de ministério tivesse firme, não caberia espaço na igreja. Isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque a grande preocupação nossa, que é de muitos, a pessoa diz assim, eu não vou nunca, pastor. Eu já vi isso, pastor. Sério. Nunca que eu vou me afastar. Pastor, eu amo demais essa igreja, eu amo o Senhor. E aí você vê que hoje já não está mais na posição que Deus colocou. Vem o vento, leva, né? Leva. Então, a grande questão é, pastor, e aqui é uma coisa que a gente coloca para o pessoal que está nos assistindo. Como é que eu faço para não me tornar um desigrejado, né? Que é uma coisa assim ruim de falar. Como é que eu faço para que eu nunca saia da presença de Deus? Eu não vou usar minhas palavras porque eu sou servo, como diz tu grande, eu pequeno, né? Deus maior, eu pequenininho. Mas eu vou usar o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz uma coisa interessante em 1 Coríntios, né? No capítulo 15, eu estou até sem o óculos aqui, o versículo de número 58. Ele diz assim, ó: portanto, meus amados irmãos, olha só, que para mim isso aqui é uma receita. Ele diz assim, sede firmes e constantes. Já começa aí. Firme. O que é firme? É fundamentado. O camarada alicerçado. Né? Enraizado. Pode vir, meu Deus do céu, o negócio está pegando. Eu vou estar aqui. O que é o constante? É estar o tempo todo retroalimentando naquilo que ele está precisando. Entendeu? Não, eu estou cansado, mas eu vou para o grupo de homens. Não, eu estou cansado, mas eu vou para a igreja. Não, eu estou com... Pastor Marcelo, minha mulher está querendo me deixar. Mas eu não vou sair da minha igreja, eu vou continuar orando aqui nessa campanha aqui até Deus constante. Aí ele diz mais, sempre abundantes na obra do Senhor. Você sabe o que é ser abundante? É estar trabalhando o tempo todo, meu irmão. O camarada, irmão, que tá na pegada de trabalho, que tá nos eventos, que tá nas missões, o cara não tem tempo. Ele diz assim, mas eu não tenho tempo. Irmão, graças a Deus que tu tá gastando o restante do teu tempo com Deus. Verdade. Você tá entendendo? E ainda diz mais. Ele diz uma coisa que para mim é fundamental isso aqui. Sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Você sabe o que, vai acontecer? Meu irmão, Deus vai te abençoar. Glória a Deus. Deus vai mudar a tua vida. Talvez hoje você está passando uma situação que você nunca imaginou passar. Talvez hoje você está desempregado, doente, passando dificuldade na família, luta, passando aquele rafa louco que parece que nunca vai passar aquele deserto. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Seja firme, constante. Continue abençoando a obra de Deus, continue trabalhando na obra de Deus, te envolvendo com o coração da igreja, que eu tenho certeza, baseado no que a palavra de Deus diz, Deus vai te recompensar. Eu, pastor Marcelo, os irmãos, a gente não tem poder para recompensar ninguém. Irmão, se a gente pudesse, né, Marcelo, a gente dava 10 salários mínimos para cada um que está com a gente. É ou não é? Tem gente que está com a gente que merece muito mais, merecia uma casa própria. Se a gente tivesse, eu vou te dar uma casa própria, eu vou te dar isso. A gente não tem condição. Mas eu te digo uma coisa, Deus vai te recompensar.
E recompensa. E recompensa. Ele não deixa dever Não nada deixa, pra ninguém. não deixa. Eu sou testemunho disso. Deus já tem me recompensado muito, graças a Deus. E a gente vê que quando a gente prioriza, né, que a gente está falando aqui, quando a gente cuida do que é de Deus, ele tende a cuidar do que é nosso, né? Você vê que as nossas coisas, elas são resolvidas assim que, cara, quando eu estava distante do que fazia na casa de Deus, assim, simplesmente sentava no banco, eu via que as coisas não desenrolavam, né? E já vê que hoje já se desenrola, né? Ou seja, se eu soubesse que isso era, né? Era a receita mesmo, eu tava mais tempo aqui, eu não saía dentro da igreja, não saía da obra de Deus. Então, de segunda a segunda, graças a Deus, mas é assim mesmo. Eu queria que os nossos pastores aqui falassem assim, em relação a questão do crente espiritual, assim, porque da agora, eu acho que foi o pastor Marcelo que citou, e hoje até vi um vídeo interessante lá no grupo mesmo, né, sobre as pessoas que tem a manifestação do Espírito Santo. O pastor falou sobre da pessoa que Do poder do do Espírito poder, Santo. né, que se não vê mais Milagres, hoje assim como né? antigamente, né? Eu vejo uns vídeos assim na internet, vejo umas coisas lá ainda em preto e branco, eu vejo, gente, por que isso tem se afastado das nossas igrejas no dia de hoje, né? Porque as pessoas hoje elas procuram, elas acham, né, no meu ponto de vista, não sei se dos irmãos aqui, mas elas acham que o manifestar do Espírito Santo é só falar em línguas dentro da igreja, dar Kamehameha no alto e atirar nos outros e dançar e não sei o quê. Metralhadora de Jeová, né? Eu sempre falo, né, para os jovens que me acompanham aí na internet, que não tem algo melhor para se saber que uma pessoa está cheia do Espírito Santo do que os frutos do Espírito Santo. Porque você olha a pessoa falando em língua, olha a pessoa fazendo aquilo, até voando, né? Tem uns que até voam. E aí vai ver a vida do cara. Né? Então, o que os meus pastores entendem sobre o crente espiritual? O que pode falar para nós aí sobre o homem espiritual? Eu vi um vídeo que postaram hoje lá no grupo da igreja. Né? Sim. Eu até botei assim, concordo plenamente. Né? Um pastor, esqueci o nome desse pastor. Nicodemos. Nicodemos. Augusto Nicodemos, né? Ele falou uma coisa interessante, porque ele colocou algumas imagens do que eu até chamei, e chamo mesmo, de baboseiras, para não chamar uma coisa até mais feia. Sim, né? sim. Meninice, né? De baboseiras, meninices. E que as pessoas atribuem ao Espírito Santo. Eu concordei com o pastor. Ele disse, isso aí não é Espírito Santo. O camarada da cambalhota subir na coluna do templo da igreja, né? Espernear e não sei o que, porque eu estou cheio do Espírito Santo. Eu tenho uma definição bem simples e fácil de ser compreendido. Pega uma lata cheia, qualquer lata, encha ela de areia, tá? E jogue no chão. Tá. Aí depois pega a mesma lata, esvazia ela, tire toda a areia de dentro e jogue ela de novo no chão. Você vai ver que quando ela está cheia, ela faz menos barulho do que Quando ela está vazia. ela está vazia. Isso é simples de compreender. Então tem muita gente fazendo um monte de barulho, de zoado, e não está nada de cheio do Espírito Santo. Porque quem é cheio do Espírito Santo, acontece o que você falou ainda há pouco, Zemar, produz os frutos do Espírito. Produz os frutos do Espírito. E esses frutos, eles permanecem. Eles estão ali. Eles são evidenciados. As pessoas olham para as pessoas. Agora, tem quem está atrás de barulho, de zoada, do eis que eu te digo, me fala comigo, de gurus. São pessoas que estão deixando o que é mais importante, que se chama, sabe o quê? A palavra de Deus. São pessoas que estão deixando de ser bíblicas para estarem atrás dessas barulheiras aí, dessas coisas que não traz edificação nenhuma. Eu fui pastor de um rapaz lá no bairro do João Paulo. Nós ganhamos ele para Jesus. Ele veio de uma vida muito conturbada de vício, né? Ganhamos ele para Jesus, ele estava sendo uma bênção na igreja. De repente alguém chamou ele e disse assim, rapaz, você tem que virar um varão de fogo.
Desse jeito. Você tem que virar um varão de fogo. Aí na tua igreja, você não, nessa igreja aí onde você está, você nunca vai ser esse varão de fogo. Um dia eu estou indo para a igreja, meio-dia eu estava indo na igreja, quando eu encontrei um irmão todo intertelado, com uma camisa manga longa bem aqui, uma gravata que estava indo no joelho. Todo descombinado. Aquela coisa assim, né? E eu digo, meu Deus, aconteceu alguma coisa com o irmão. E quando eu parei o carro do lado dele, baixei o vidro do carro e digo, ô meu irmão, a paz. E ele disse para mim assim, a paz do Senhor. Uma entonação na voz que eu digo, meu Jesus amado, foi Deus que lhe botou aqui agora, pastor. Eu digo, amém, o que foi, irmão? Eu estou lhe dizendo que eu estou saindo da congregação porque Deus está me levando para uma outra congregação, porque agora eu vou ser varão de fogo. Eu digo, meu irmão, pastor não tem poder de tolir ninguém em igreja, prender ninguém em igreja. E ele foi. 2 meses depois, o varão de fogo se apagou. A notícia que chegou para mim lá na igreja, pastor Marcelo, o irmão fulano de tal, caiu nas drogas, no vício, e o pior, num crime, está sendo procurado pela polícia. Você está me entendendo? Então as pessoas muitas vezes estão indo atrás de coisas que as pessoas estão atribuindo ao Espírito Santo, que não tem nada a ver com o Espírito Santo, não tem nada a ver com Deus. Jesus, ele fala uma coisa, você quer conhecer quem ele é? Examine o quê? As Escrituras, porque são elas que testificam de Deus. Se não tem base na palavra, se não tem fundamento na palavra, meu irmão, sai do meio dessa bagunça, sai do meio disso. Procura ouvir a palavra, procura examinar a palavra, procura conhecer a palavra, porque é a palavra que testifica de Jesus. E aí você vai ter a tua vida guiada, norteada e avivada pelo Espírito Santo, mas avivado de verdade. Não é barulho, é avivamento. Avivamento de Deus. Tem muita gente só fazendo barulho por aí, dando cambalhota, plantando bananeira. Tem nada a ver com o Espírito Santo. Tem nada a ver com o Espírito Santo. Gente, nosso horário está estouradíssimo. Né, irmão Pereira? Foi uma vez, se pudesse aqui ficar 2, 3 horas, né? Passou rápido, né? Eu sabia, mas eu sabia, de 1h30 não ia dar certo. Mas tu que continua conosco até agora aqui no Ao Vivaço, né? No YouTube aí, a galera que está conosco aí, obrigado mesmo pela presença. Tá subindo no YouTube aí em full mesmo, 100% daqui a pouco. Daqui a pouco, não, daqui a uns 2 dias a gente está gravando isso ao vivo, né? O pessoal que nos acompanha ao vivo sabe que a gente bota uns 2 dias depois aí. Então aproveita para se inscrever no canal, dê aquele like, né? Para incentivar o trabalho dos homens. Homem, tu que tá nos acompanhando aí da região 42 em especial, não deixe de colar com a gente aqui, de participar, de ajudar o nosso coordenador que conseguiu essa porta aqui, né? A gente está com a rádio. Continue conosco, nos acompanha aqui nos nossos trabalhos. Né? O pastor Jorge, a gente vai botar as redes sociais do pastor Jorge aí para vocês acompanhar. O pastor Marcelo, que você já conhece também, vamos estar divulgando aí o seu Instagram, né, pastor? Tenho, mas eu quase não uso esse negócio. Eu nem tenho. É melhor não me procurar lá, porque eu acho que não vou me encontrar, né? Eu tenho o WhatsApp e lá. Eu tenho o WhatsApp. Mas tem o da igreja, tem o da igreja. Tem o da igreja. Da igreja, você pode acompanhar os trabalhos do pastor lá nesse Instagram da igreja que eu vou botar aí na descrição do vídeo. Também o do pastor Jorge, eu agradeço mesmo, viu, pastor Jorge? Foi uma honra, foi um privilégio. Foi tudo combinado mesmo, o pastor está aqui, já está se preparando, já tem 1 mês aí que é para estar aqui hoje. Vieram combinando aí, parecendo uns meninos. E não foi acertado, né? Os meninos de feira de ciência, né? Os 2 vindos da feira de ciência. Deus surpreende todo mundo. E aí, então, como o pastor está aqui, né, o pastor Jorge, eu particularmente conheço muito pouco, mas só aqui essas horinhas com ele aqui já deu ver que é uma pessoa mesmo usada por Deus e agradeço mesmo a oportunidade de estar aqui entrevistando ele. Ele vai fazer essa oração de encerramento para nos abençoar. Eu só quero agradecer a Deus em primeiro lugar, a vocês, o irmão Pereira. Amém. E o nosso coordenador Eduardo, que está ali, só olhando a gente de longe. Tá? E que Deus abençoe o nosso grupo missionário. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus e Pai, Jesus, nós queremos aqui te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, pelas palavras, verdade, pela revelação. Nós esperamos que esta semente que foi semeada venha gerar frutos, venha gerar bênçãos sem medida na vida dos nossos ouvintes. Despertamento espiritual, despertamento ministerial.
essa pessoa que nos ouviu aqui nessa última hora, possa ser conduzido por Ti, Espírito Santo, a fazer a Tua obra e estar envolvido no coração da igreja. Deus, abençoe cada um de nós que estamos aqui, abençoe toda esta equipe, todo este trabalho, que venha frutificar cada vez mais. E nós Te agradecemos por tudo e colocamos tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Obrigado, gente, e até o próximo episódio.